Olá, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? O vídeo de hoje é sobre regência verbal. O vídeo vai ser mais curtinho porque é um vídeo introdutório sobre esse assunto. Nós não vamos falar tudo sobre regência, né? Porque é um assunto um pouco extenso. Nós vamos passear um pouco sobre a questão introdutória dele aí, certo? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber todos os nossos vídeos. Tem vídeo saindo toda semana aqui no canal. Vídeos de gramática, de gênero textual. Tem também alguns vídeos aleatórios, né? Então, chega de enrolação e vamos começar. O que é regência verbal? Primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre regência, né? Antes de entrar na regência verbal. A regência, seja ela verbal ou a nominal, né, que também existe, é o processo em que um termo determinante rege um outro termo determinado a ele, estabelecendo a relação de subordinação entre os dois. A marca dessa subordinação costuma dar-se, né, pela preposição que liga um termo ao outro ou até mesmo pela ausência dessa preposição, tá certo? Então, a regência verbal, galera, como o próprio nome já diz, né, trata-se da relação de subordinação entre um verbo e um outro termo, sendo este o complemento e ou a preposição. Então, a regência verbal é a relação que existe entre um termo regente, que nesse caso vai ser o nosso verbo, e um termo regido, que no caso é o nosso complemento, né? A gente às vezes chama ele de objeto. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês terem uma noção. Por exemplo, obedeceu ao amigo. Temos aqui o verbo obedecer, né? E ao amigo o nosso complemento. Assim como cumprimentou ao colega. Temos aqui o verbo cumprimentou, que vem de cumprimentar, o colega, né, que é o nosso complemento. Todos esses dois verbos, eles são chamados de termo regente, porque é ele quem vai reger a frase e que vai solicitar o seu complemento, se ele é com ou sem uma preposição, certo? E aqui em roxo, né, ao amigo e o colega é o chamado termo regido, né? Então, é a partir do verbo que a gente vai descobrir qual é o termo regido. Eu costumo dizer, galera, que essa questão de termo regente, termo regido, é como se fosse uma orquestra, né? Eu gosto muito de dar esse exemplo para os meus alunos. É como se fosse uma orquestra. O termo regente é aquele regente, né, que fica ali só dizendo o que a orquestra, né, vai fazer, como vai tocar, quem vai tocar naquele determinado momento. E o termo regido é a orquestra em si, né, que eles vão ali estar obedecendo aos comandos, né, e tocando seus instrumentos. Mas atenção, né, temos aqui uma regra muito importante. Verbos com regência diferente não pode ter um mesmo complemento. Não pode. Verbos com regência diferente não podem ter um mesmo complemento. Como assim, professora? Vamos lá. Nós não podemos dizer ou escrever entrei e saí da sala. Mas por que, Pro, eu não posso dizer entrei e saí da sala? Porque quem entra em algum lugar. E quem sai de algum lugar, tá? Então, você não pode ter o mesmo complemento para esses dois verbos, porque eles possuem regências diferentes. Quem entra em algum lugar, quem sai de algum lugar. Ou seja, entrei na sala, saí da sala, entendeu? Por isso a gente não pode dizer entrei e saí da sala.
Ah, mas eu quero encurtar, eu não quero dizer entrei na sala e saí da sala, porque, né, para indicar do mesmo lugar, que eu entrei e saí no mesmo lugar. Beleza. Mas aí você tem que falar ou escrever de uma outra forma, que é a seguinte: entrei na sala e dela saí, certo? Aí você pode utilizar nesse sentido aí essas preposições, mas nunca diga entrei e saí da sala. Observe, né, que se a gente diz dessa forma, essa forma errada lá do início, ficaria com a sonoridade estranha. Já na segunda, ficaria com uma boa sonoridade dizendo, né, e dela sair, ok? Então, a gente tem que observar também essas questões de, na hora do falar, a gente observa, poxa, ficou bonito, ficou legal? Não ficou? A gente se questiona um pouquinho, tá? Mas, prestem bem atenção nessa regra, né? Verbos com regência diferente não podem ter o mesmo complemento, ok? Mas, se os verbos exigirem a mesma regência, é possível usar apenas um complemento para os dois, né? Ah, não entendi. Beleza. Temos aqui dois verbos diferentes. Dependo do verbo depender, gosto do verbo gostar. Dependo e gosto de minha mãe. Por que que tá certo isso aí? Vou explicar. Porque quem depende, depende de algo ou alguém, né? E quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, se a regência é igual, né, eles pedem a mesma preposição, dependo de, gosto de, eu posso dizer dependo e gosto de minha mãe. Semana do Dia das Mães, né, passou aí no domingo, e aí deu o que pra mamãe? Deu uma cestinha de café da manhã, um presentinho, uma lembrancinha, né? Deu aquele abraço gostoso, apertado, carinhoso. E diga aí que você depende e gosta da sua mãe, né? Então, aí, esses verbos, o verbo depender e o verbo gostar, possuem a mesma regência, então é possível sim utilizar o mesmo complemento para os dois verbos na mesma frase, tá bom? Alguns verbos, galera, mudam a regência conforme mudam de sentido, tá? Então, a gente tem que prestar uma atenção nisso aí, como, por exemplo, o verbo assistir. Tem uma infinidade de verbos que a gente pode estar analisando, né, nesse quesito de mudar a regência conforme mudam de sentido. Mas eu trouxe aqui apenas o verbo assistir, que é um verbo muito utilizado por nós no nosso dia a dia, né? Quem não gosta de assistir um filminho, né? Quem não gosta de, por exemplo, vamos dizer assim, cuidar de alguém, também existe esse sentido nesse verbo. Vamos analisar aqui um pouquinho. Então, o verbo assistir tem, né, o primeiro sentido que eu trouxe foi o sentido de ajudar, o sentido de auxiliar, né, o sentido de socorrer, que é um verbo transitivo direto. Lembram de transitividade verbal? Isso aí é assunto que vem antes de regência, tá? Então, tem que estudar transitividade verbal também para vocês poderem ter uma noção de regência verbal depois, certo? Então, primeiro sentido que eu trouxe do verbo assistir é o sentido de ajudar, de auxiliar, de socorrer. Por exemplo, o médico assistiu o doente, né? É o mesmo sentido de o médico ajudou o doente, o médico socorreu o doente. É o mesmo sentido, só que a gente utiliza o verbo assistir. O verbo assistir, ele também tem o sentido de ver, de presenciar algo, né? Quando a gente diz assistir o jogo, vi o jogo, presenciei o jogo ali. Então, temos esse sentido também, né? Mas aí a gente diz o quê? O médico assistiu o doente, assistir ao jogo, né? Então, olha a regência, o mesmo verbo muda de regência. Assistiu o doente, assistir ao jogo, já mudei, né? Outro sentido, o sentido de pertencer, né? De dizer respeito a alguma coisa.
Como, por exemplo, esse direito assiste a você. Ó como já mudou a regência, antes era assistir o doente, depois foi para assistir ao jogo, né? Então agora é assiste a você. Esse direito assiste a você, ou seja, esse direito pertence a você, ok? E o último sentido do verbo assistir, o sentido de morar, de residir, né? Pouco utilizado, mas que também existe, tá certo? Esse sentido aí de morar. Como, por exemplo, assisto em Curitiba, assisto em Salvador. Ou seja, moro em Salvador, moro em Curitiba, né? Resido em algum lugar. Olha como já muda a regência também. A primeira era assistiu o doente, no sentido de ajudar. Assistir ao jogo, no segundo, sentido de ver, de presenciar, veio ao, né? No terceiro, de pertencer, de dizer respeito, esse direito assiste a você. Primeiro o, depois ao, agora veio a. E por último, no sentido de morar, assisto em Salvador, né? Já vira em. Então, o mesmo verbo, perceba, mudou de sentido 4 vezes e mudou de regência 4 vezes, certo? Então, a gente tem que ficar muito atento nessas questões aí. Como é que eu vou saber qual é o sentido que o verbo está dando na frase? É só você olhar o contexto, né? Por exemplo, você não vai dizer o médico assistiu o doente no sentido de ver o doente, de presenciar o doente. Então, teria que ser o médico assistiu ao doente. Aí sim, nesse ao, na preposição, né? Que é a junção do artigo a mais o artigo o, você vai entender que quando eu digo o médico assistiu ao doente, significa que o médico presenciou, né, o doente, enfim. Mas aí o sentido que eu estou dando quando eu digo o médico assistiu o doente é no sentido de ajudar, de auxiliar, beleza? Isso aí vocês têm que ter muito cuidado na hora de vocês escreverem a frase ou de falar também. A gente tem que ter muito cuidado na questão da regência dos verbos, tá certo? Uma outra regrinha muito importante aqui que eu não posso deixar de falar para vocês antes de finalizar esse vídeo. Na linguagem popular, galera, o verbo preferir é usado com a expressão do que. Por exemplo, prefiro um bom livro do que uma série de TV. Essa forma de falar, né, ou de escrever é uma forma muito inadequada, né, para a nossa língua padrão. A nossa linguagem padrão, ela não permite que a gente utilize o do que, né, junto com o verbo preferir, né? Não existe essa regência, tá certo? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso aí. Ou seja, é comum também a gente utilizar esse verbo acompanhado de expressões como muito mais, né? Que são consideradas redundantes pela norma padrão. Então, por exemplo, eu prefiro mais sorvete de manga do que de abacaxi. O certo, nesse exemplo que está aí na tela, seria prefiro um bom livro a uma série de TV e não do que, tá? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Prefiro um bom livro a uma série de TV. Não é utilizar a expressão do que, tá? Porque no verbo preferir a gente não utiliza essa expressão do que, não, ok? Então, tem que ter muita atenção nisso aí, que a gente fala dessa forma, nós falamos muito dessa forma, mas é uma forma inadequada de se falar e de se escrever, de acordo com a língua padrão, tá bom? Então, o vídeo de hoje, galera, é só isso mesmo. Como eu falei pra vocês no início, um vídeo curto, né? Não é um vídeo tão longo assim sobre regência. Seria se a gente trabalhasse mais verbos, né?
mas nós trabalhamos um único verbo. Eu acho que é válido vocês também pesquisarem sobre regência verbal, sobre a regência dos outros verbos, né? As outras regrinhas de acordo com cada verbo, para vocês ficarem mais afiados, beleza? Senão a gente vai ficar aqui horas e horas falando sobre regência verbal e trabalhando cada verbo que possui regências diferentes, tá? Então, galera, não se esqueçam, mais uma vez, deixa o like se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo se você gostou, se não gostou, o que é que pode melhorar, o que é que você quer para os próximos vídeos, beleza? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!